Olá, pessoal, tudo bem? Está começando o primeiro episódio do Diálogos no Pod Afis. E para nós é uma alegria tê-los aqui como espectadores, até porque esse será um momento assim de grande crescimento no sentido da troca de experiência. E hoje nós temos um tema muito especial, que é falar sobre a jornada. E nós temos uma pergunta base, que é: o que você fez com o que fizeram com você? E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes de eu apresentá-la, eu quero falar para vocês sobre a ideia desse momento. Por que esse momento surgiu? Olha só, toda terça e quinta-feira, aqui na escola Afigebara, a gente tem um momento todo especial na sala dos professores, onde a gente conversa sobre assuntos relevantes, sobre a vida, sobre a jornada, sobre a trajetória, sobre experiências. E a gente simplesmente está trazendo esses diálogos para os estúdios do Pod Afis, para que você tenha acesso a tudo que a gente fala e também cresça junto conosco. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa querida professora Tássia, Olá, formada em gente. filosofia, teologia e ela também é autora. Isso Seja mesmo. bem-vinda. Muito obrigada. E você está sendo privilegiada por estar participando do primeiro episódio, do episódio de Sim. lançamento, né? E a gente vai bater um papo todo especial. E o nosso desafio é fazer com que esse momento seja realmente tranquilo, descontraído, para que a gente consiga passar a nossa experiência, a sua experiência, e consiga ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Então, fica ligado nesse primeiro episódio e eu tenho absoluta certeza que você vai crescer muito, vai aprender junto conosco e vai conhecer o ser humano por trás do professor, É isso aí. Essa é a ok? ideia. Então, assim, para a gente iniciar, eu começo falando que todos nós temos uma história, não é isso, Tati? Verdade. Todo ser humano tem uma história. E quando a gente fala da nossa história, a gente fala sobre trajetória, sobre experiências boas e experiências ruins. E eu queria conversar com você nesse primeiro momento sobre suas raízes. De onde você veio, qual a sua origem. Fala pra gente sobre as suas raízes. Muito legal, professor Renove. É um prazer estar aqui com você, né, com vocês que estão acompanhando a gente. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não é só um título, né? Eu sou outras coisas além de ser professora. Antes de ser professora, eu já era alguém, já era alguma coisa, né? Bom, eu estou com 26 anos, sou Tassiana Iraci, né? No livro tá Tássia, né? O livro que eu escrevi, que a gente vai falar já já sobre esse livro. Então eu deixo como Tássia. Eu estou com 26 anos, sou a filha caçula, né, da senhora Ruth Iraci. Tenho 13 irmãs, sou a caçula, né, de 4 filhas. A minha mãe criou a gente sozinha, né, como empregada doméstica. Tenho contato com meu pai hoje em dia, né, mas eles se divorciaram quando eu tinha 1 ano e 6 meses. Então eu vivi uma vida sem um pai, né? Então, as suas raízes, ela vem de quê? Ela vem de Sim. uma família, digamos, qual era a situação, a condição, né? Uhum. Uma família, né, pobre, uma família com condições financeiras bem. Foi bem difícil, assim, a família nordestina. Minha mãe é pernambucana, meu pai também, né? Mas eu sou paulistana, nasci aqui em São Paulo. E. Ai, gente, que mais? Ok. Ai, E peraí, beleza. foi Então é o mal. seguinte, olha só, raízes são coisas que acabam criando uma identidade na gente, Sim. uma identidade, né? Então, quando você vem, você fala para mim, fala para a gente dentro dessa nossa conversa sobre você ter vindo de uma família pobre, de uma Uhum. família que tinha condições, baixas Precárias. condições financeiras, né? A gente começa a enxergar um pouco o teu coração, a tua força de Sim. vontade, porque, o Iraci, você aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu livro. Uhum. Você fala para mim que veio de uma família pobre, você veio de uma família com poucas condições financeiras, então já começa a me acender uma luzinha aqui na cabeça, e aí eu falo para o pessoal também, de que ela veio de raízes pobres, porém
ela está, digamos, vivendo um momento diferente. E digamos que para quem olha você hoje, para o que você faz, para o que você já construiu, pode até pensar, ela teve sorte na vida, Isso é verdade. ela, digamos que veio de uma família que não era tão pobre. Então, vem essa ideia na mente, na nossa cabeça, na mente das pessoas também que estão nos acompanhando. Sim. Mas, assim, as raízes falam muito sobre a sua identidade. Identidade de guerreira, de Sim. lutadora. Ou seja, família pobre, alguém que está aqui. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o teu Sim. livro, mais sobre a tua trajetória. Beleza? Então, assim, pensando nessa ótica de que você veio de família pobre, baixas condições, vamos pensar sobre a sua trajetória. Como foi a tua trajetória? O que fizeram com você? Quais foram os pontos da tua vida que foram marcantes no sentido de que você não teve condições de escolher, mas simplesmente teve que viver o que colocaram ali, né? A situação que colocaram, digamos que lá na tua infância. Então, o que fizeram com você? Na infância foi mesmo a questão de não crescer com o pai, né? De você não ter esse suporte, só a mãe ali e as irmãs, a mãe ter que ir trabalhar e as irmãs ficarem cuidando de você, as irmãs que são ali da mesma faixa etária, né? E assim, eu sou de uma família cristã, e então tinha sempre o ir para a igreja, né? E a igreja é um ambiente que desenvolve muito a gente em vários aspectos. Por quê? Público, você está sempre falando com o público, falando, cantando, fazendo alguma coisa, participando. Então isso me desenvolveu muito, desde novinha, assim. Então eu já era encaminhada para área, assim, uma área que vai lidar com pessoas. Eu tenho, na minha trajetória de vida, existem alguns pontos, lá na minha infância, que eles me marcaram até hoje. Eu lembro deles até hoje. E eu tenho certeza que, se tratando das circunstâncias, você também tem algum ponto na sua vida, na sua infância, que isso realmente marcou muito, né? Te fez, digamos, entristecer o teu coração por ver a situação acontecendo e você não conseguir fazer nada. Até porque várias pessoas que estão aqui nos assistindo, elas também se identificam com a tua história. Ou seja, uma jovem. Você tem outra irmã? Eu tenho mais 3 irmãs. Mais 3 irmãs. Então, mais velhas. 3 filhos que foram criados sem o pai. Né? Ou seja, essa é a realidade de muitos jovens. Muita gente. De muitos adolescentes. E assim, qual o momento que te marcou, que ficou assim marcado na tua cabeça, na tua mente, na tua história, na tua vida, lá na infância? Quando você começou a se entender por Tássia? Sim. Né? Olha, tem uma coisa que ficou muito marcada, assim, equiparando onde eu estou agora, né? Minha mãe, ela não tinha tempo para acompanhar a gente na escola, ajudar, auxiliar, e eu tinha muita dificuldade em português. Olha aí, né? Tem gente que vai pensar, nossa, deve ter sido boa em português a vida toda. E não, lá com os meus 7 anos de idade, a minha mãe chegou do serviço, né? Minha irmã mais velha estava tentando me ajudar. Minha mãe estressada, imagina, né? Você que tem que lidar com tudo, reunião Ser de pai também. Exatamente, né? Ela não tinha tempo de reunião de pais e eu não entendia isso. Eu sempre cobrava a minha mãe, né? Minhas irmãs mais velhas já entendiam, mas eu não entendia. Um dia ela chegou do serviço e foi me ajudar, né, com a lição tal de português. Eu tinha 7 aninhos de idade. E aí eu não estava entendendo, não estava entendendo. Teve um momento que ela pegou e rasgou meu caderno, bagunçou meu caderno, jogou longe. Na época eu não entendia, né? E depois ela veio pedir desculpa, filha, me desculpa. Mas foi uma coisa que marcou. E hoje minha mãe, ela é pedagoga, né? Ela, na época ela não estudava, sustentou, criou a gente como empregada doméstica. Daí quando eu fui para a faculdade, falei, mãe, vamos também. Porque quando eu terminei o ensino médio, minha mãe terminou primeiro do que eu. Ela voltou a estudar, ela foi empregada doméstica, depois ela foi trabalhar como cozinheira na escola, né? E depois, aí ela terminou, vou terminar os estudos aqui. Mãe, vamos estudar. Ai, filha, será? Sério, mãe, vamos. Foi, estudou pedagogia, hoje é professora, e hoje ela lembra dessa história, né? Filha, lembra? E às vezes ela até fala, me desculpa, eu não, mãe, eu te entendo hoje. Né? Você não tinha tempo, pegando ônibus, estressada, aguentando o chefe, chegar em casa ainda, né? Você imagina uma coisa dessa. E uma coisa que marcou hoje as 2 professoras, que é uma profissão que você tem que ter paciência para explicar. E olha como foi lá atrás, no começo Tássia, disso. Quando você me fala que você cresceu sem pai, né? E aí eu imagino um ambiente, apesar de que eu cresci, eu tive meu pai faleceu já depois de já
de maior, né? Porém, na minha infância também, eu tinha meu pai, só que existia uma ausência. E eu imagino como que é difícil você ser criada sem pai, sem a sua Verdade. base, porque o pai ele representa o pilar É de verdade. segurança da família. É verdade. Então, assim, a gente pode resumir que colocaram você no mundo, mas você teve, mas que essa ausência paterna, ela foi muito difícil para você Sim. poder dar a volta por cima, no sentido de não ter alguém para dar confiança, para Sim. ajudar sua mãe. Foi difícil isso para você, Tassi? Nossa, demais, porque gera em você muitas outras questões, né? Como o perdão, como você vai conviver com as pessoas, né? Seu pai, né? Fala com seu pai, mas para mim é um estranho, né? Como que vai ser isso depois? É algo que reverbera na gente, né? Uhum, Em questão de relacionamento com o outro. Às vezes não aparece, né? Ai, mas quando você tá num relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento afetivo mesmo, uhum, né? Aí não convive com homens na minha sim, casa, né? uhum. Então eu encontrei diversas situações, mas isso me faz crescer de alguma forma, Isso, e a gente né? vai falar daqui a pouco, porque Sim. sobre essa questão, que Uhum. eu acho que é muito válida, no sentido de que você fizeram algo com você. Porque eu acredito o seguinte: toda criança que nasce, todo filho que nasce, ele veio para ter o convívio da mãe e do pai. Não era o plano, esse não é o plano. Um filho sem pai ou sem a mãe, Isso é verdade. criado com a avó. O plano correto para que se desenvolva alguém com mais segurança, sem a timidez, sem essa problemática toda, essa confusão mental, Sim. o plano original é filho, mãe e pai. E você foi criada aí sim, o seu pai. Ótimo termo, confusão mental. Confusão mental. Então Eu sei bem o que é isso. a gente pode traduzir isso como confusão Pode mental. sim, E com aí existem certeza. várias questões. Eu acredito que a gente pode até colocar aqui, porque hoje eu vejo você uma pessoa muito madura para Sim, conversar sobre o assunto, né? É, como que era nas festas de dia de pais, quando se falava, os pais, o meu pai, sim, quando se comentava sobre o meu pai, quando você via alguém falar sobre que o meu pai me ama, o meu pai sim. está sempre comigo, como que você reagia emocionalmente diante disso? Nossa, isso é uma coisa muito dolorosa. E eu ouço muitas pessoas falando sobre isso. Infelizmente, né? Ai, como que era no Dia dos Pais, né? Às vezes eu entregava para minha mãe, né? Via ali que ela meio disfarçava, se emocionava. Para os meus tios, os irmãos da minha mãe, eles têm uma imagem paterna muito forte em mim. Sempre tiveram. Tanto que eu sempre quis muito ser tia pelo meu desenvolvimento com os meus tios, né? Então, os meus tios estavam sempre muito presentes. Então, nesse sentido, assim, não era tão difícil. Só se eu parasse para pensar, poxa, por que, que o pai não está aqui? E eu sempre fui muito de pensar, né? Não é à toa que eu sou professora de filosofia. Ô, Tássia, eu queria agora só fazer ressaltar um detalhe aqui Sim. com o pessoal que está nos assistindo, até porque essa sua realidade de uma filha criada sem pai é a realidade de muitos. Hum, Então, assim, para você que está nos assistindo agora e também e se identifica com essa realidade de alguém que foi criado com a avó, foi criado sem o pai, ou não conhece o pai, ou de repente teve que presenciar uma separação dolorosa, que isso acontece também, machuca é. muito. Nós estamos conversando com uma pessoa que tem características semelhantes ao que você vive. E ao longo desse momento, você vai conhecer a história dela, está conhecendo a história dela, e entender que a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que fizeram conosco. E o grande lance é o que fazer com tudo isso. Porque fizeram com a Tássia o que não deveriam ter feito. O normal seria Tássia, mãe e pai. E não só Tássia, mãe. Então, assim, a gente entra nesse ponto agora. O que você fez com tudo isso, Tássia? Como que você se posicionou emocionalmente? Como que você Uhum. posicionou a sua cabeça, né? No sentido figurado, diante dessa situação de ter que conviver até hoje sem o teu pai? Acho que é uma coisa contínua, né? Acho que eu vou trabalhar isso para sempre. Até porque todo ser humano tem alguma coisa que vai conviver ali, né, para sempre. Mas eu já venho muito de um estereótipo, né? Eu digo que eu tenho vários estereótipos. Eu já venho muito de um arquétipo de alguém guerreiro mesmo,
né? Então, muito cedo eu já descobri a sabedoria em si, né? Ali, os meus 12, 13, 14 anos, eu descobri a filosofia, né? Sem ter filosofia na escola, porque, como a gente sabe, infelizmente, filosofia é só a partir do primeiro ano do colegial, nas escolas públicas, né? E aí, um dia, minhas irmãs mais velhas chegaram em casa falando dessa tal de filosofia, né? E eu fiquei super interessada, né? O que seria isso? E elas falavam muito mal. E aí, eu peguei lá o livrinho do aluno. Lembra do livrinho do aluno? De filosofia delas. E tinha uma parte que falava bem assim, a primeira coisa que eu li, primeira coisa, é prove que você existe. Eu falei, Boa eita, pergunta. isso Boa daí... indagação. Eu tinha uns 14 aninhos, 13, 14 aninhos. Falei, nossa, e eu sempre tive a necessidade de significar muitas coisas. Talvez, né, pela ausência do pai, acredito que sim, né? Tudo eu queria significar, mas por quê? Né? Sabe quando a gente cresce em tudo, a gente fala por quê, por quê, por quê? Eu nunca deixei esse porquê morrer em mim, né? Sim. E descobri ali a filosofia e ali começou o processo, né? Através da leitura de livros, né? Ali eu sou uma pessoa muito decidida, sempre foi assim. Ali eu já decidi, é isso que eu quero para minha vida. Quero estudar filosofia. Eu não sabia que ia virar professora. Eu sabia que queria a filosofia. É louco isso, né? É louco. Então, assim, eu vejo quando você fala que o seu arquétipo de guerreira, de lutadora, de batalhadora, você atribui isso a essa falta, porque, digamos assim, alguém que tem tudo, né? Alguém que tem pai, mãe ali, e tem toda aquela afetividade, isso é muito bom. É verdade. Só que se os pais não tiverem uma mentalidade de pôr realmente o filho na situação, nas condições que ele precisa estar, no sentido de vamos mimar, né? Sim. Talvez se você fosse uma menina mimada, você não estaria aqui. Sim. A sua visão seria completamente diferente com relação à vida. Você não teria buscado a sabedoria logo, mais cedo. Digamos que você pegou toda a situação desfavorável, todas as circunstâncias, e fez com que ela se tornasse ao teu favor, no teu crescimento. Você concorda com essa minha fala? É válido. Eu acredito muito nessa teoria de que um fator altera outro fator. Então, por exemplo, vamos usar aqui o meu pai, que não é só ele a questão, né? Mas se tivesse continuado, será que de fato eu estaria aqui? Um fator não teria alterado o outro fator? Eu acredito muito nisso, né? Então, acho que essa busca de significado se deu muito por isso também. Eu agradeço pelo caminho que eu segui. Eu acho muito interessante quando você coloca essa busca de significado, porque eu me considero uma pessoa nessa pegada, né? Sim. Eu gosto de... Eu sou muito sensível. E essa sensibilidade, ela vem muito da luta que a gente tem. Digamos que alguém que teve todas as condições favoráveis de vida, ela não adentrou, ela não conseguiu entrar em contato com a luta. Sim. Com você ter que administrar situações emocionais quando ninguém estava perto. Sim. Então, assim, quando você me fala dessa busca por sabedoria, dessa administração emocional, dessa constância, eu particularmente me identifico muito, e eu acredito que aqui tem muitas pessoas que se identificam também com essas falas de ter que se virar sozinho. Eu conheço várias pessoas que eles saíram de casa e tiveram que se virar. Aí eu entro num fator interessante, inclusive eu até li isso num livro, o livro 12 Regras para a Vida. É um livro que ele apresenta duas situações. Um filho que entrou para o mundo do álcool e o outro que não entrou. Dois irmãos. E aí quando perguntaram para o primeiro, o que te fez entrar para essa vida? Aí ele falou o seguinte, eu passei a vida inteira vendo meu pai, né, nesse mundo, e eu acabei entrando. Aí perguntaram para o outro, o que te fez não entrar no mundo do álcool? A mesma coisa. Aí ele falou, eu passei a vida inteira vendo meu pai. Então, o problema não é o que fizeram com você. Isso é verdade. O problema é o que você está fazendo com o que fizeram com você. E aqui, pessoal, nós temos uma prova viva disso que eu estou falando. Fizeram algo com a Tássia, mas ela, na sua dinâmica, no seu tempo, ela conseguiu fazer algo com isso que fizeram com você, não é isso, Tássia? Isso mesmo. E assim, diante dessa questão,
do que fazer com o que fizeram conosco, a gente acaba que gerando uma resiliência, gerando uma força de vontade. Claro que nesse meio termo a gente sabe que existem muitas confusões, a gente não é tão simples assim, né? Não mesmo, nem um Mas pouco. assim, vamos falar agora sobre essa escritora. Sim. Até porque essa escritora, ela é um produto de muita luta. Ela é Nossa, produto de uma trajetória, demais. de uma subida de montanha, na chuva, na tempestade, e acabou gerando uma semente e o fruto O fruto tá aqui. é a Tássia escritora. Isso Então mesmo. vamos falar um pouco sobre como você despertou, quando que despertou em você essa vontade, assim, esse impulso pela escrita, né? Ó, sempre foi muito natural escrever para mim, né? Até porque, assim, filosofia a gente escreve muito, a gente lê muito, né? Sempre foi muito natural. Eu faço muitas coisas que são legais, né? Mas nem todas eu olho e falo, nossa, isso daqui é bom. A escrita eu consigo olhar, falo, caraca, isso é bom, e sem ter sem me exaltar. Para mim é simples. E aí as pessoas falam, você escreve muito bem. Só que assim, não era que eu não dava liga para aquilo, né? Mas para mim, como sempre foi natural, era simples para mim. Porque tem uma. Eu posso pegar o seu livro Claro, aqui? fica à vontade. Ok. Pode O falar. meu pastor me disse uma vez, e aquilo ficou gravado em mim, que o nosso dom, ele não se manifesta para nós. Uhum. Ele se manifesta para o outro. Para o outro. Então, quando eu escrevia, a pessoa ficava, meu Deus, chorava. Você escreveu muito bem, caramba. Pá. E eu ficava assim, pensando naquilo. É que para mim é natural. Para a pessoa que vê, que lê, que ouve aquilo, é uma coisa assim espetacular. Né? Que é muito coisa de dom também. Eu percebo agora, nesse momento, eu estou vendo assim uma tranquilidade muito boa em você. Sim. Eu acredito que, depois que a gente começou a conversar, eu acredito que você já está mais à vontade e isso me Sim. deixa muito feliz. Uhum. Porque quando eu decidi criar esse quadro dentro do Pod Afis, a minha intenção era essa, fazer Sim. com que as pessoas ficassem tranquilas para falar sobre o assunto, para colocar a sua experiência, porque é na ferida da gente que o outro encontra remédio. Isso é verdade. Ou seja, quando você tem uma ferida, você pode transformar ela em remédio que vai curar a ferida de outras pessoas. Isso é verdade. E aqui eu tenho o livro Meu filho. da Tássia. Você tem filhos? Não, ele é o meu filho. Sim, esse é o seu filho, né? Então, olha aqui, foca aqui para mim no livro da Tássia, por gentileza. Olha aqui, ó. Meu primeiro livro publicado. Esse é o livro da Tássia, primeiro livro publicado. Né? Tem outros aí, vindo aí. Quer dizer que esse é o primeiro publicado. Esse é o primeiro publicado. Mas existem outros que estão já prontinhos para serem escritos. publicados. Alguns ainda estou terminando, outros já estão prontinhos. Só estou atrás de editora, essas coisas assim, as burocracias, sabe como é, né? Ok. Você falando de naturalidade, é bom a gente falar do que a gente conhece, né? Do que a gente gosta, porque vai naturalmente mesmo, né? Isso. E a pegada de escrita sua, a sua tendência como escritora, você trabalha o quê? Poesia, principalmente poesia. Então, esse especificamente é de poesias. Aí eu tenho teopoesias, que seria o quê? Né? Teopoesia, teo significa Deus, né? Então, são poesias relacionadas ao divino. Então, tem muita referência bíblica. Olha, que né? maravilha. As 5 primeiras poesias desse livro. E tem poesias existencialistas mesmo, né? Mais filosóficas, puxado mais para esse lado. E esse livro foi o seguinte, a minha amiga casou em 2019, a Cíntia, e aí ela me convidou, a Cíntia e o Saulo, né? Eles me convidaram para ser madrinha deles. Eu aceitei e tal. Ela, será que você pode escrever a nossa história? Claro, peguei. Me fala como vocês se conheceram, peguei algumas informações, montei a história deles. E o pastor que celebrou no dia leu a história no casamento, né? E o noivo chorou, todo mundo chorou. Aí, pra mim, natural, como eu já falei no começo. Não era que eu não dava importância, mas era muito natural escrever, sempre foi. E aí, no final do casamento, a senhora da igreja veio, Tassi, você escreve muito bem, por que você não faz um livro? Aí aquilo Sendo que virou a chave. Esse aqui. Que foi esse? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Eu já tinha poesias soltas, né? Aí eu fiz mais algumas e juntei. Mas assim, ao todo, você tem quantos livros que estão prontos? Sim. Que de repente estão necessitando só de uma editora? Só uma editora. Ó, pronto agora. Eu tenho um que se chama Alma Lavada de Poesias. Tem um infantil, meu primeiro livro infantil. Eu tenho
4 livros infantis, mas pronto só tem um, que é Jubileu e Jubes Clayton. É um nome bem engraçado, mas tem todo um significado. Isso. Como eu falei, tudo eu gosto de dar um significado, né? Então você se considera uma pessoa altamente proposital. Você não faz Totalmente. nada aleatório. Totalmente. Uma palavra, uma escrita Sim. sua. Até porque isso é característico do escritor. Do poeta em si, né? Só para você As ter uma ideia, angústias. eu particularmente, eu não falei isso porque hoje o momento é seu, mas eu também sou escritor. Compõe, né? Você Isso, compõe, compositor. A minha área é na comentou. área da composição, né? Mas assim, e eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente escreve, a gente se torna muito proposital, porque a gente pensa muito sobre o que vai escrever, a Isso é gente verdade. medita, né? Aquilo acaba. É como se a gente arrancasse uma pérola aqui do coração da gente Isso é verdade. e ali colocasse para o mundo ver. Sim. Eu sempre costumo dizer com relação à música que as minhas composições, elas são Deus me dá de presente, ele escreve para mim e ainda me deixa pôr meu nome, como se fosse dono, né? Como se Sim. fosse ali o escritor. Então, eu sempre falo isso. Né? E aí, agora, se tratando desse seu livro, Só Sei Amar Gritando. Esse título fala muito sobre mim. Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Me dá uma coisa para fazer, eu vou fazer. Você quer mesmo que eu faça isso? Eu vou até o final. É isso. Mas você vai ter que aguentar a minha intensidade também, né? E aí eu falo, Deus, me ajuda a parar as arestas para não ser aquela coisa muito explosiva, né? Nem de mais, nem de menos, a questão ali do equilíbrio, né? Mas me chamou muita atenção no tema do seu sim, livro, Só Sei Amar Gritando. chama E mesmo a assim, o que é atenção. que eu quero? Claro que a gente não vai ficar aqui só Sim, conversando, dando voltas no livro. A gente vai entrar aqui. Eu sim. quero que você escolha aqui uma parte interessante. Só que eu Eita. irei ler Ah, e legal. você vai fazer o comentário, né? Sobre a Legal. leitura. Você vai dizer para mim, ó, nesse momento essa escrita ela veio como inspiração Sim. nesse sentido, né? Mas eu quero ler, eu quero ter a honra de ler o seu livro. Muito bom. Fique à vontade, ó. As minhas poesias elas são grandes, tá? Não são pequenininhas, não. Algumas são pequenas, A gente outras vai não. ler uma parte mais destaque. Vamos ver. Vamos Isso, ver uma parte de escolha aí. destaque. Tem uma aqui muito especial que eu escrevi para as mulheres, né? Opa, que bom. Ele se chama Para Todas as Mulheres que Já Vi. Inclusive, deixa eu só achar ele aqui. Aqui, achei. Olha, pessoal, a gente Enorme. agora a gente vai fazer aqui a leitura, né, de uma das partes do livro da Tássia. Só Sei Amar Gritando. Isso. E, Tássia, eu também acho que eu vou começar a utilizar isso na minha vida. Só Sei Amar Gritando. Esse termo é muito bacana. Sim, todo mundo fala que, nossa, só pelo título. E não foi proposital, era uma coisa minha mesmo. E acabou se tornando um título chamativo, né? Então, que bom, uma coisa uniu com a outra e deu tudo certo. Ó, essa poesia eu acho que é a maior desse livro, mas eu vou pedir para você ler até aqui, até Tudo só essa bem. página aqui. Vamos Para lá. todas as mulheres que já vi. Eu fiz uma pesquisa, mas eu já explico. Lê primeiro e eu já explico sobre essa poesia, melhor. Então, ó, vou ler aqui a poesia Para Todas as Mulheres que Já Vi. De todos os garotos que já amei, essa aqui é você? Sou eu falando. É você falando, né? Então essa é uma história verídica. Total. Pronto, vamos lá. De todos os garotos que já amei, é a história do rodapé das mulheres que já contemplei. De onde vem a minha alma? Eu não sei. Não me lembro dos detalhes. Mas me vem à memória falas de outrora. Paizinho, por que tenho de sair do teu lado, deste paraíso quentinho? Filha, você vai para um outro céu. Vai me reconhecer, se conhecer. Depois me escreverá de volta em papel. Papel e almas. Este será teu espaço artístico para voltar ao infinito. Depois disto, só lembro de ouvir gritos. Saí por uma gruta escura, de bumbum voltado para a lua, chorei. Não pela palmada, olhei pela janela. E vi como o céu de mim distava. Eu estava longe de casa. Barrei e me ergueram no ar com mãos de luvas geladas. De cima me indicaram um ser que emanava puro amor e mais nada.
Foi a primeira vez que vi uma daquela. Agarrei forte a sua mão e Deus me disse então: és como ela. Olhei para Ruth e avistei o paraíso nela. Eu estava no céu, chamado terra. Eu sugava os seios do ser chamado ela. Eu era dela, eu estava sobre ela. Ela é mulher, conceito, teoria. É prática de paz e de justiça. Olha que bacana. Realmente, Tássia, eu, eu vejo aqui em você uma verdade na sua escrita. Parece que isso fala muito sobre você, sobre a sua essência. Totalmente. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa poesia. Totalmente, nossa. E passasse para as pessoas aí. O que é isso aqui? Que coisa maravilhosa é essa? Nossa, ouvir alguém lendo, assim, esse exemplar aí, eu nem tinha mais a própria escritora, não tem o exemplar do livro. Não, mas isso é bom. Isso é bom. Eu sou muito desapegada com algumas coisas. Daí eu falei pro meu amigo, presta o exemplar lá que eu te dei, só para eu levar amanhã no Pode Afis e tal. E aí nunca mais eu tinha pegado mesmo para ler ou para ouvir alguém ler, e isso me emocionou muito. É meu, nossa, eu que fiz, Deus me inspirou isso daí. E essa poesia em específico, né, é proposital para todas as mulheres que já vi, né? Aquele filme, para todos os garotos que já amei. Foi para fazer meio que um trocadilho, Sim. né? E aí eu fiz uma pesquisa com várias mulheres conhecidas minhas, do trabalho, da igreja, da minha família, né? Como que é você? Como é você na TPM? Como que você fica? Como fica o seu humor? E aí, ouvindo, escutando essas mulheres, eu fiz essa poesia. Ele leu uma parte, é uma poesia enorme, né? Mas muito bonita mesmo. Então, eu tentei expressar. Aí eu começo falando da minha mãe, né? Eu falo como se eu estivesse com Deus, né? Entendi. De onde vem a minha alma? Eu não sei, mas olha, eu me lembro, entre aspas, né? Eu me lembro de eu conversando com Deus. Por que eu tenho que sair daqui do teu lado? E ele, olha, você vai para um outro céu. E esse céu é a minha mãe. Entendi. Aí eu começo abrindo essa poesia com a minha mãe. Então, essa parte se trata, na verdade, de você no ventre. Exatamente. Você no ventre. Exatamente. Saindo, antes do ventre, na verdade. Antes do ventre. Exatamente. Né? Minha alma em algum lugar com o divino. Isso. Digamos que você conversa com Deus e, ao sair no nascimento, você é recebida por sua mãe. Exatamente. E, figurativamente, você representa ela como o seu céu. Muito bom, tá? Isso é muito bacana mesmo. É isso. Muito da hora. Mas assim, e as pessoas? Como que você tem tocado as pessoas com isso aqui? Quais são as experiências que você tem presenciado de pessoas assim te assustando até? Assim, conta pra gente sobre experiência, porque assim, tudo que a gente faz, você falou no início que o dom é para benefício do outro, e eu acredito muito nisso. Como que as pessoas têm sido tocadas por aquilo que você está escrevendo? É até um pouco assustador para mim, porque quando você está escrevendo, claro, eu escrevo coisas que eu vejo, coisas que eu passo, mas é muito com você. E aí eu falo, nossa, acho que ninguém vai entender isso. E aí as pessoas pegam, interpretam de um jeito, algumas chegam e falam, amei essa sua poesia aqui, aquela poesia aquela que eu menos achei que fosse, sabe? Nossa, e em cada pessoa surge um efeito diferente. Assim, os conhecidos falam muito, mas o que mais gera impacto em mim é quando vem alguém que eu nunca vi na vida. Achei seu livro, tal, falou muito comigo. Isso é pesado. Você já teve uma experiência assim, que alguém, de forma bem específica, alguém chegou para você, tá? Eu estava assim, essa poesia fez isso comigo, eu estava mal, eu estava muito desolada. E quando eu li a poesia, isso me deu uma força, uma coragem. Várias experiências. Você pode, de repente, citar uma aqui? Com certeza, com certeza. E às vezes, assim, não é proposital. Isso que é o bacana da história, né? E aí, antes de cada poesia, eu escrevo uma frase de alguém, né? De outra pessoa que não seja minha, que seja correspondente àquela poesia. Nesse livro tem uma poesia que eu escrevi para os meus primos, né? E para as minhas irmãs. E antes dessa poesia, eu escrevi um versículo da Bíblia, falando de quando Maria foi visitar Isabel, né, grávida de Jesus, né, e eles eram primos, João Batista e Jesus. E aí uma pessoa, Isabel, minha amiga, chegou em mim e falou, eu fui ler o seu livro, eu falei, eu vou abrir aqui. E ela abriu exatamente nessa parte, falando de Isabel, e o nome dela é Isabel. Ela, nossa, aquilo me tocou dali.
Já. Eu, nossa, olha, uma coisa que eu nunca esperei foi um versículo que eu coloquei Ó, ali. eu não acredito em aleatoriedade. Sim. Eu acredito que existe um propósito em tudo. Então, E nós somos ferramentas de um propósito maior. E assim, você fala sobre essa questão de pessoas sendo tocadas, eu já senti isso também. Eu já cheguei para pessoas e do nada comecei a conversar com elas, e cantar sobre as minhas músicas, e elas falaram, pô, cara, como que isso me deixou melhor? Como que isso me deixou identificação. mais para cima? Como que eu consegui enxergar uma luz diante do que você falou, do que você cantou? E você realmente, eu considero você uma pessoa de propósito. Isso aqui não é uma mera ferramenta aí que você desenvolveu por si só, mas é algo que Deus colocou no seu coração. Você acredita assim? Muito. E um conjunto das coisas, né? Tem um autor, eu tenho até uma frase dele nesse livro, se não me engano, que ele diz assim: nós somos um todo de tudo. Quando morre alguém lá na Europa, morre parte de mim também. Porque eu sou parte da humanidade. Eu estou envolvido pela humanidade. E isso explica tudo, né? Pô, eu estou escrevendo uma coisa aqui que era mais para mim do que para o outro. Mas tocou mais o outro do que a mim mesmo. Porque nós somos humanidade, um faz parte do outro. Quando você fala dessa ligação que a gente tem, me veio uma coisa na mente, e são coisas assim que a gente já aconteceu com todos. Por exemplo, é muito, eu falo com todo respeito, é muito louco você bocejar e alguém bocejar do seu lado. Você já aconteceu isso Verdade. com você? O cérebro imita, É é muito louco verdade. você cantar uma música e alguém cantar na mesma hora Sim. a mesma música, né? É muito louco você falar uma palavra e alguém também falar aquela palavra. Então, realmente, nós temos uma ligação Independente divina, né? de Entre nós, raça, de de raça, de cultura, de cor, de cultura, idioma, de homem, tudo. mulher, de, sei lá, independente de qualquer coisa, nós temos uma ligação. E eu sempre costumo colocar isso nas minhas falas. Cada um de nós tem uma parte do Lego do outro. Ou seja, eu considero essa nossa conversa aqui totalmente proposital no aspecto divino. Sim. Tipo, a gente não está aqui conversando à toa. Isso não foi simplesmente uma ideia do Alex, né, que eu considero uma pessoa muito importante na minha vida aqui em São Paulo, que tudo que está acontecendo aqui faz parte de uma junção de pessoas que estão cumprindo um propósito maior. Porque a gente não está conversando sobre qualquer coisa. A gente não está jogando conversa fora. A gente está buscando, de alguma forma, pegar a sua ferida, pegar o que fizeram com você e mostrar que isso pode se transformar num medicamento, num remédio para curar a vida de outras pessoas. Outras pessoas que estão aqui nos assistindo, eles têm essa dor que ainda não foi curada. Eles têm essa ferida que foi aberta, mas ainda não foi fechada, não foi cicatrizada. E uma fala sua é importantíssima para que essas pessoas consigam pensar o seguinte: pô, tem solução, né? Tem solução. Então, eu acredito que é muito válido a nossa conversa, não foi aleatório. Tudo que está acontecendo talvez seja só a sombra do que pode vir pela frente. Do que pode vir pela frente. E para encerrarmos aqui a questão do livro, eu quero te perguntar, qual é o livro que você escreveu que você considera como aquele que é realmente o teu filho? Esse é meu filho, esse eu fiz. E ele fala muito sobre mim, ele fala muito sobre a minha vida, sobre quem realmente eu sou, sobre minhas lutas. É um que ainda não foi publicado. Não foi Esse daí é publicado. meu filho também. Quando ele falou, meu Deus. Então, Mas esse aqui é o que já o foi primeiro primeiro publicado. publicado. Então, tem quantos ainda que não foram publicados? Mais ou menos uns 9, 10 livros. Olha só. Entre infantis e de poesia, né? Então tem um que já está prontinho, ele chama Alma Lavada. Esse aqui é É. o seu livro. É o meu livro. Eu fiz assim para lavar a minha alma. Por isso que o nome é Alma Lavada. E essa alma lavada, você poderia dar um spoiler pra gente aqui sobre o que é essa alma lavada? Com certeza. É falar de coisas, independente se você vai entender ou gostar, se isso vai te incomodar ou não. Sou eu. Entendeu? Falando É sobre rasgado. você. Exatamente. A primeira parte dele, sim. Todos os meus livros sempre têm duas partes. A primeira parte é a alma lavada, que é rasgando assim mesmo, falando coisas. Ai, será que isso vai parecer confuso ou louco? Vou escrever. E a segunda parte desse livro se chama Almas que não cabem no corpo.
almas que não cabem no corpo. Que são sobre pessoas, situações que eu vivi com pessoas, pessoas que eu conheci. São pessoas muito específicas. Cada poesia dessa parte leva o nome dessa pessoa. Quando você fala especificidade, essa especificidade, ela se refere ao quanto essa pessoa foi importante na tua vida? Ou o Não, quanto ela foi marcante, tanto no sentido positivo ou negativo? eu acho que são mais momentos. Momentos. Momentos que eu tive com as pessoas. Não a pessoa em si, mas momentos que eu tive com elas, o que eu pude presenciar, né? E aí eu escrevi sobre uma família de amigos meus, são meus amigos, meus pastores, inclusive. Foi um momento que eu tive com eles nem lembravam mais, e eu escrevi sobre isso, né? Então são específicos para essas pessoas. E assim, eu acho que quando ele for lançado, vai haver uma identificação, porque é universal, né? É como o divino se manifesta para mim e como ele se manifesta em você. Independente se você acredita no Deus de Israel ou em qualquer outro Deus, é o A divino. nomenclatura você não leva em consideração, né? Você Não. acredita que existe uma força superior, digamos assim. Você coloca essa situação sobre Deus com relação a eliminando a nomenclatura. Sim, eu acredito de fato no Deus de Israel, né? No Deus judeu, enfim, dos judeus, mas eu abro. Por isso que eu Isso. falo divino, até porque filosoficamente, como professora de filosofia, eu não posso colocar ali Deus tal, né? Então por isso que eu falo divino. Eu também, particularmente, eu comecei a ampliar a minha visão com relação a Deus. Se existe um ser superior, alguns chamam de inteligência infinita, criador, Deus. Existe, então beleza. Então você acredita, não importa o nome, mas se for alguém que te mantém de pé, que você recorre a ele nas aflições, a tua espiritualidade está ligada a ele, é o mesmo meu. É aquele mesmo. que é o nosso bem. Perfeito. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, duas perguntas. A primeira, ela é bem assim, bem forte. Eu peço até desculpa da palavra, né? Então é o seguinte: o que te deixa pé da vida? Olha, coisas que me irritam, pessoas que só falam e não cumprem. Ah, mas você não gosta da palavra? Eu amo a palavra, né? Eu acho que a palavra por si só ela tem um fundamento, mas pessoas que falam e não cumprem com a própria fala, né? Não se mantêm ali na própria palavra. Eu falo muitos para os alunos isso. Antigamente, se a gente fizesse um acordo, só a palavra bastava, né? Hoje em dia não, é como se a palavra não fosse mais nada. Então as pessoas falam coisas que assim, falam por falar e a palavra tem muito poder em todos os sentidos. Tem que ser levado a sério, né? Então isso me irrita profundamente, demais. Ok. E assim, o que te deixa feliz? Me deixa feliz. Que faz com que o teu coração fique, pô, sabe, daqueles momentos na vida da gente que acontecem coisas que a gente sente a paz. O que te deixa em paz? O que te deixa feliz? Eu gosto de ver a vida acontecendo. Em qualquer situação, em qualquer coisa. Eu sou muito contemplativa. Eu sempre falo para os alunos, gente, eu não sei se existe essa palavra, mas eu sou uma pessoa muito contemplativa. Eu gosto de contemplar as coisas. Até porque o filósofo é essa pessoa. Você não precisa exatamente estudar filosofia para ser filósofo. Se você é uma pessoa que sabe contemplar a beleza, mesmo em algo que alguém considere feio, você é um filósofo. Então, eu contemplo os mínimos detalhes da vida. Em qualquer circunstância, eu vejo as pessoas indo trabalhar, a vida acontecendo nas ruas, dentro do ônibus. Eu gosto de observar. Às vezes eu gosto de ir para lugares só para observar as pessoas. Tem um livro chamado O Poder do Agora. Não sei se você já ouviu falar desse livro. E ele vem a calhar nesse momento no sentido do que você falou, com relação à contemplação. As pessoas só conseguem contemplar a vida se elas estiverem de forma serena, propositais, se elas estiverem, digamos assim, conscientes do que está acontecendo. E hoje a gente não tem visto isso. As pessoas estão correndo, elas passam pela vida. Elas passam pela vida e a vida, né, vai acontecendo. E muitas vezes elas até culpam pessoas pelo próprio mal que elas sentem, pela própria infelicidade delas. Sim. E na verdade é o seguinte, felicidade, eu particularmente considero que felicidade, ela é algo que está aqui em nós. Você só precisa não deixar ela ser desativada. Isso é verdade. E como é que você ativa? Quando você começa a contemplar a vida. Quando você começa a sentir que existe uma vida que corre no teu corpo, que é a nossa vida, e existem as situações de vida.
as situações, elas estão aí para acontecer. O Sim. mundo não é ideal, o mundo é real. Isso é O verdade. pneu do carro vai furar, Uhum. vamos perder As coisas vão pessoas. acontecer. Eu posso, de repente, nascer e não conhecer meu pai. Isso pode acontecer. Esse é o mundo real. Só que as pessoas, por não entender que esse mundo é real, elas acabam tentando encontrar um mundo ideal, um mundo que é só maravilha, que não existe. Então, quando você entende que o mundo é ideal e começa a ser sereno, começa a ser ponderado nas suas falas, você acaba que sendo contemplativo. Essa Sim. palavra que você utilizou, que eu vou utilizar ela também. Se ela não tiver no vocabulário, Descreve muito bem, não ela é? vai entrar agora, né? Inclusive, tem uma história engraçada sobre isso. Não sei se é engraçado, mas é engraçado. Minha amiga me convidou para ir com ela no forró. Eu não curto forró, mas eu curto a minha amiga, né? Uhum. E eu não danço nada. Se tem uma coisa que eu não sei fazer, é dançar. Nada, nada de nada. E eu fui com Quando ela. você encontrar um professor, minha vida, que eu também não sei. Vou saber. E eu fui com ela, tal, nós fomos. E é muito engraçado que essa minha amiga, ela tem um estereótipo de roqueira. Mas Uhum. ela gosta de um forró. Gosta de rock também, mas ela dança muito bem com forró. E aí chegou lá, muitas pessoas vieram me convidar pra dançar e tal. Eu falei, não, não. Eu fiquei lá só contemplando, vendo as pessoas dançar, aquela coisa toda, muito legal. E algumas pessoas olhavam, tipo assim, nossa, coitada, né? Tá ali, tá dançando, mas eu tava contemplando tudo aquilo. Uhum. E cheguei em casa, fiz uma poesia, mandei pra ela, daquele momento, de tudo aquilo que eu vi ali. Ficou muito legal, tá no meu próximo livro, essa poesia. Muito legal. Sempre sai poesia das coisas que eu vivo, que eu contemplo, que eu observo. Deixa eu te perguntar. Fala pra mim, você tá gostando desse momento aqui? Nossa, demais. Tô super Tá à tranquila? vontade. Porque assim, eu até conversando com o Alex, né? Eu falei pra ele, ó, a intenção é que realmente a gente tenha tranquilidade, porque Sim, com tranquilidade a gente consegue falar isso é melhor sobre aquilo verdade. que a gente vive e isso de fato a gente se livra um pouco das inverdades e entra naquilo que é a essência da gente. E eu fico muito feliz por você estar tranquila aqui. Eu acredito que a gente está conseguindo extrair algo muito bom da sua experiência e isso está valendo para mim, está valendo para o pessoal que está assistindo aqui conosco, né? Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aproveitando e que isso seja um antídoto para que aquelas feridas que você tem na sua vida, elas comecem a ser curadas também diante da experiência da Tássia, né? Tássia, a gente já está indo para os finalmente, para a gente fechar esse momento que, para mim, está sendo muito válido. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero encerrar conversando sobre a Tássia espiritual, sobre a sua espiritualidade. Sim. Quem é você espiritualmente? Como que você se comunica com Deus? O que Deus representa para você em toda essa tua trajetória? Acho que assim não tem um jeito de desassociar. Acho que é unido isso daí, Nada do que a gente faz pode ser feito sem Ele. não tem como. É Eu costumo dizer que o divino, né, Deus em si, ele é um ser infinitamente criativo, né, o jeito como ele se manifesta nas pessoas. Então, assim, para mim não tem como desassociar isso de mim, não. Você Eu sou um acredita, ser espiritual, você acredita igualmente que Ele está aqui agora com a gente? totalmente, Pois vamos tomar uma água em totalmente. comemoração, é isso? Com É, me certeza. fala, vamos tomar uma água. Em comemoração à vida, né? Porque a água representa a vida e Deus, ele é a fonte Era de para toda a brindar, vida. não, né? Hum. É isso mesmo. Então vamos lá, Deus para você. Vamos concluir aí essa parte, esses finalmente agora, sobre experiências com Deus. Várias, várias. Principalmente na questão da descoberta do eu em si, né? Eu estudei teologia também, depois... Eu estudo teologia, na verdade, desde os 17 anos de idade. Comecei com cursos, né? Depois eu fiz o bacharel, depois da filosofia. E aí eu tinha uma grande questão, por ser muito intensa, que a gente já tinha falado disso, né? Sobre o título do livro, de eu ser ou de mais ou de menos. Uhum. E aí uma pessoa chegou e me falou assim, ai, você é toda... Ai, muito assim. E aí eu passei... Era minha amiga essa pessoa. É ainda, né? Não deixou de ser. E aí eu passei a ser, você não quer assim, também não vai ser assado. Passei a ser mais quieta. Eu não tinha um equilíbrio há uns anos atrás, né? Eu não sabia ser equilibrada. E aí eu ficava, Deus, por que eu sou assim? Muito demais, muito... Eu não me aceitava. E aí, indo para a faculdade de teologia, a gente começou a estudar a personalidade dos apóstolos.
né? Não só Muito de alguns legal. personagens bíblicos. E aí foi quando eu me identifiquei com um deles. Eu falei, meu Deus! Aí eu passei a me amar. Eu sou como ele. E o Senhor amava ele, então o Senhor me ama também. Uhum. Eu tinha 21 anos de idade, olha como demorou. Até é um processo para você se conhecer, se posicionar. E esse cara é Pedro. Explosivo, intenso, tudo é demais. Tudo eu faço, é agora, é o primeiro a falar, o primeiro a se manifestar, o primeiro a chorar, o Corta a primeiro. orelha de soldado. Exatamente. Uma pessoa muito impulsiva. Vamos mandar descer fogo do céu para queimar. É. E assim, eu questionava muito a Deus. E daí, quando eu descobri, foi exatamente isso, nossa, o Senhor amava ele, andava com ele, e eu sou como ele, sou muito parecida com ele, então ama a mim também. Muito Foi bom. tanto que o meu perfil profissional do Instagram se chama Petrina. Né? E todo mundo pergunta, por que Petrina? Eu falo por Pedra. causa de Pedro, A pedra, pedra, né? pedrinha pequena, Todo mundo, por pedrinha que não pequena. Pietro? Não, Petrina. Eu quis colocar de pedra mesmo, porque houve essa identificação. Hoje eu consigo desassociar, né? Eu falo, não, Pedro é Pedro, eu sou eu. Mas naquela época foi muito importante para mim estudar o temperamento dele e falar, meu Deus, olha aqui, eu não sou toda errada. Que eu me sentia toda errada. Uhum. Eu falava, ai Deus, eu não quero ser assim. Deus, eu tô aqui, ó. Trabalhei com cabra aqui, ó, a vida toda. Olha quem eu tornei ele, né? Ele também se descobriu comigo. Agora é sua vez. Então, Tássia, é isso. Eu acredito que para mim foi um momento assim, muito bom a gente Pra estar mim também. aqui conversando, né? A gente, digamos que quase que não planejou muito. Uhum. Isso foi bom, naturalmente a gente conseguiu desenvolver isso. E mais uma vez, esse aqui é o livro Vende online, tá, Só Sei gente? Amar Gritando. Isso. Especificamente online ele vende, Mas ele tá? tem o online é físico ou em Tem PDF? online físico e tem online o e-book, né? Que é o livro digital. Então tem os Aham. dois. Você pode, né, comprar e ele chega na sua casa físico, ou tem gente que prefere ler digitalmente, tem também. Ele tem no site da Amazon, no site da Viseu e em alguns outros sites. O principal Uhum. site é da Viseu, que é a editora que publicou mesmo, né? Então, para quem se sentiu curioso para conhecer mais sobre as poesias da Tássia, tá aqui, ó, uma boa indicação. Você pode encontrar na Amazon, né? Você pode Na encontrar na Viseu Viseu. e alguns outros sites aí. Você Então, consegue achar. Coloca lá no Google que vai mostrar vários, mas os principais é a Amazon e a Viseu. pronto. Então, assim, além desse, ela tem mais outros livros que serão Só publicados aguardar, gente. e é só aguardar. Então é isso. Eu quero te agradecer Eu que demais agradeço. por você ter abrido, né, o jogo aqui com a gente. Abriu o jogo aqui conosco. E isso foi muito válido, foi muito interessante. Só tenho a agradecer você e queria que você fizesse uma fala final só para a gente encerrar, direcionada para as pessoas, um Claro. agradecimento a você. Fique à vontade. Uhum. Primeiramente, eu que agradeço, né? Prazer. Segundamente, né, eu quero agradecer aqui a todos que estão acompanhando a gente, principalmente os meus alunos aqui do AFIS, que me receberam tão bem. Eu cheguei aqui em outubro, já no final do ano, né? Me receberam muito bem, então um beijo para todos vocês, tá? Para as outras pessoas também, né? Não só do AFIS que estão aí nos acompanhando. Segue teu caminho, né? Vão aparecer vários caminhos pra gente, mas escolhe um caminho e vai. E tenta não pensar nos outros caminhos. Ai, o que teria acontecido se eu tivesse naquele caminho? Né? Se eu tivesse escolhido aquele caminho. Vai nesse caminho que você escolheu e segue firme. Um beijo para todos, viu? Então, eu quero agradecer agora a todo o pessoal da parte técnica, galerinha que está cuidando aqui. Por trás disso aqui existe um pessoal, né? Tem o Alex, tem os meninos que estão cuidando. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui cuidando dessa parte técnica. Sem vocês não poderia acontecer. E agradeço a vocês que estão nos acompanhando, né? Que acompanharam do início até o final esse diálogo. Diálogos no Pod Afis. Esse é um momento importante. Esse é só o primeiro episódio de muitos que virão. E em 2023 a gente vai começar aí uma série maravilhosa de programas, diálogos no Pod Afis. E você vai conhecer a história de outras pessoas que também tiveram que dar a volta por cima, pegar o que fizeram com eles e fazer disso, digamos, fazer do limão uma limonada. Então, um beijo no coração, tamo junto e até a próxima em 2023. Eu